Oi, eu sou o Guilherme Machado, sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria e se tu ainda não me conhece, eu iniciei o projeto Eu Sou Meu Limite para trocar experiências e passar de forma prática e simplificada algumas técnicas que eu aprendi durante o tempo que eu era um estudante de cursinho. E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta do Gabriel que ele fez em um dos meus vídeos no YouTube. E eu pedi a ele se eu poderia responder através de um vídeo, ele aceitou. Então vamos ver o que ele perguntou. O vídeo que o Gabriel comentou é um dos últimos aqui, como estudar conteúdos difíceis. Ele comentou o seguinte: muito bacana o vídeo, dica valiosa, porque eu sempre me via com alguns conteúdos e percebia que apenas o tempo no cronograma não era o suficiente. Gostaria de te fazer uma pergunta em particularmente, eu consigo estudar a matéria planejada, resolver os exercícios e geralmente ir com rendimento acima de 70% nos exercícios feitos. Mas tenho um certo receio de que quando chegar à prova, esse rendimento vai ser bem menor do que eu espero. O que nós estudantes podemos fazer para que o conteúdo permaneça fresco por muito tempo? Aqui desses 70%, uma parte importante é a questão de simular, né? E tu saber simular, às vezes esse 70% pode ser que não seja verdadeiro, depende de como tu aplicou esse teu conhecimento em exercícios. E o que ele quer saber é como deixar mais fresco, né? Deixar o conteúdo ali na cabeça, que tu consiga lembrar de 5 meses, 6 meses, que seria transformar a informação que tu recebe em conhecimento. Observação: adotei recentemente um hábito de ler resumos ou minhas anotações das matérias anteriores antes de começar a estudar uma nova matéria. Isso contribui de alguma forma? Claro. Resumos, uma parte muito importante. Talvez aqui eu mudaria, ler meus resumos e minhas anotações antes de começar a estudar uma nova matéria. Eu costumo ler meus resumos antes de aplicar em exercícios, na verdade, não simular, de aplicar em exercícios. Mas isso a gente pode conversar melhor. Primeiro eu quero te agradecer, Gabriel, pela pergunta. Eu acho que ela é bem importante e a resposta para esses problemas pode ajudar muitos estudantes, sem dúvida nenhuma. Eu quero destacar 3 pontos no que tu falou, 3 pontos principais. E o primeiro é como lembrar por mais tempo, como manter esse conteúdo mais fresco. E isso tem a ver com vários processos de estudo, desde como assistir a aula, como fazer anotações, como fazer um bom resumo, como revisar esse resumo, como aplicar em exercícios e como simular o ambiente e simular a prova que tu vai fazer, o vestibular, o concurso, seja lá o que for. Todos esses processos são muito importantes e para cada um deles eu ainda vou fazer um vídeo mais específico e explicar detalhadamente cada um deles no curso que vai começar em agosto, que vai de agosto a novembro, e vai ser um curso muito barato. Eu não vou cobrar o que coaches cobram aí para estudantes, porque todo o valor arrecadado no curso eu vou doar. Então, como é uma doação, não precisa ser uma doação tão alta, e eu ainda vou publicar vídeos específicos sobre o curso, explicando direitinho, mas voltando para o assunto. Esses tópicos todos são muito importantes para te conseguir manter o conteúdo mais fresco. Assistir a aula, fazer anotações, resumo bom, revisar esse resumo, aplicar em exercícios e simular a prova que tu vai fazer. Então, olha só, eu fiz aqui um esquema bem simplificado sobre as etapas do estudo para gente que gosta de ter tudo anotado, que gosta de esquematizar tudo. E eu acho que isso aqui é muito importante, talvez o mais importante para todos os estudantes. E tu consegue consolidar uma informação e transformar ela num conhecimento verdadeiro que tu vai levar para a vida toda. Partes principais: como assistir uma aula, tá? Qual é a maneira que tu deve assistir uma aula, se concentrar no quê e tudo mais, que não é o tema do vídeo de hoje, mas também eu não sou detentor da verdade. Tu pode procurar em vídeos no YouTube, pode procurar em livros que falam sobre técnicas de estudo, tu pode procurar como assistir aulas e aplicar da tua forma. Como fazer anotações durante a aula, tá bom? Muitas pessoas se confundem se devem fazer um resumo da aula, se devem só assistir, se devem fazer anotações. Então isso aqui também, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Como fazer um resumo, eu vou falar um pouco no vídeo de hoje sobre como fazer um resumo e também vai ter um vídeo específico sobre como fazer resumos aí mais para frente. Eu acredito que até nesse mês. Como fazer as revisões são tu pegar o resumo que tu já fez, pegar o material que tu deixou para estudar e revisar, quando devem serem feitas, e depois que tu faz essas revisões, como fazer exercícios da matéria. Aplicar o teu conhecimento
num exercício, em questões, em atividade, nos polígrafos que muitas vezes os cursinhos dão ou que tu encontra até aí na internet. E como fazer simulados, que eu vou falar também no vídeo de hoje, que é uma parte muito importante de como tu simular para te descobrir qual é o conhecimento que tu já consolidou e o que tu precisa estudar mais um pouco. Agora que eu expliquei alguns pontos que eu acho extremamente importantes para te conseguir pegar uma informação dada em aula e transformar num conhecimento adquirido, eu quero focar na parte do simulado que tu me perguntou ali no YouTube. E é o seguinte, eu acho que o grande problema, ou o problema mais comum dos estudantes é confundir simulado com aplicar em exercícios. Como assim confundir simulado, simular a prova com aplicar em exercícios? Muitos estudantes pensam que estão simulando a prova do Enem, o vestibular, pegando ali vários exercícios e fazendo, dando intervalo, comendo alguma coisa, assistindo um filme, volta lá e faz mais uns exercícios e tal. Isso aí tu está aplicando o que tu estudou para ver se realmente tu entendeu e se tu consegue responder alguns exercícios. Simular é principalmente tu conseguir simular o ambiente da tua prova, com as condições que tu vai ter na tua prova, com o tempo que tu vai ter na tua prova e, é claro, com questões parecidas com o que tu vai ter na tua prova. Só que simulado é uma coisa muito séria, uma coisa muito importante e que eu acho que a grande maioria dos estudantes não leva a sério. Eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas um erro que eu cometia bastante era imprimir várias provas e dizer eu vou simular agora o Enem. De 2009, 2010 para cá, imprimia todos e queria simular. E o que eu fazia? Colocava tudo numa mesa, fazia um mate, fazia uns lanches, e começava a fazer devagar, tentava pensar, pesquisava se não sabia o que eu estava vendo, olhava nos meus cadernos, no computador, e na verdade eu não estava simulando. Eu estava aplicando ali um conhecimento, tentando ver se eu conseguia responder aquelas questões. Simular, de verdade, eu só consegui fazer no último semestre, quando eu era um vestibulando, quando eu parei, fiquei em casa e comecei a determinar um horário e fazer da primeira questão até o final, seguido, sem interrupção, o máximo 1 ou 2 vezes no banheiro e principalmente num tempo menor do que eu vou ter na prova. Por quê? Porque em casa eu estou tranquilo, estou calmo, eu consigo fazer uma questão mais rápido. Na prova eu vou estar nervoso, na prova eu não vou lembrar da fórmula, não vou lembrar daquilo que eu estudei ou alguma coisa que eu estudei. Então eu sempre simulei com menos tempo do que eu vou ter na prova. Então sobre a parte de simulado eu quero destacar alguns pontos. Primeiro, se tu quer só fazer questões para ver se tu aprendeu o que tu teve em aula ou alguma coisa do tipo, então tu não vai estar simulando, tu vai estar aplicando o teu conhecimento em algumas questões. Daí tu pode fazer em casa, descansando, assistindo alguma coisa, tu pode estar ali fazendo questões tranquilamente. A dica que eu tenho para dar é não faz isso no dia que tu teve aquela aula ou no dia que tu estudou muito aquele conteúdo, não aplique em questões. Por quê? Porque aquela informação vai estar na tua cabeça, só que ela vai estar uma informação de curto prazo. E se tu já começar a aplicar, tu vai conseguir acertar a questão, porque tu vai lembrar do professor falando e tal, e daí ela está muito quente na tua cabeça, tu vai acertar e tu vai achar que tu tá bom naquela matéria. O problema é que talvez daqui uma semana, um mês, tu não lembre mais nada. Deixa para aplicar no mínimo depois de uns 4, 5 dias, uma semana talvez, que daí o que tu faz? Tu já estudou um dia lá, agora tu pega ali as tuas anotações, o teu resumo, dá uma revisada bem rápida e aplica nas provas, vai lá e exercita, faz bastante questões, que daí sim tu vai estar vendo o que tu aprendeu e o que tu esqueceu, o que virou conhecimento e o que era só uma informação ali de curto prazo. Simulado é uma coisa muito séria, então quando tu for fazer simulado, tu tem que avisar a tua família, tem que avisar a tua namorada, teu namorado, para não te interromperem. E tu vai pegar o horário da tua prova, se é uma prova de duração de 4 horas, tenta simular em 3 horas e meia. Tenta fazer com menos tempo, porque lá no dia tu vai estar pressionado, tu não vai fazer a prova com uma eficiência 100%. Outra coisa, roupa. Roupa é importante. Tenta estar vestido como quem vai fazer uma prova, como quem vai para um cursinho. Por quê? Porque se tu se vestir com um pijama, com uma calça folgada, e chinelo, muito à vontade, tu talvez bata aquela preguiça, talvez de vontade de descansar, porque tu vai estar muito confortável. Tenta simular o dia da prova, com a roupa que tu vai estar na prova. Por quê? Porque daí lá no dia que tu for, o dia valendo, o dia D, o dia da prova, aquilo não vai ser uma novidade para ti. Todos aqueles problemas lá, tu não vai estar vendo pela primeira vez, tu já vai ter simulado muitas e muitas vezes e lá no dia tu vai estar tranquilo. E mais um ponto que eu quero destacar, muito importante também, é não pesquisa durante o simulado. Não pesquisa no celular, não pesquisa no computador, não olha os teus materiais.
O simulado tu tem que ver o que está guardado na tua cabeça, o que virou conhecimento de verdade. Se tu for pesquisar, tu vai se enganar, tu vai achar que tu sabe aquela questão. Ah, eu só pesquisei uma coisinha simples ali, na verdade eu sabia. Não! Acerta as questões que tu sabe. As que tu não sabe tu vai errar, depois do simulado tu vai conferir e vai ver no que tu errou, qual é a informação que tu ainda não consolidou. E respondendo a última parte da tua pergunta, Gabriel, sobre resumos, né? Como fazer um bom resumo, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, explicando bem direitinho tudo sobre resumo, porque eu acho que é uma parte muito importante dos estudos. Como eu já disse, também vai estar muito mais bem explicado ainda no curso, porque eu vou ter muito mais tempo e vai ser um vídeo muito mais longo, inclusive. Só que eu quero destacar algumas coisas principais que eu acho que já podem te ajudar hoje, agora. Quando tu desligar o vídeo, já vão poder te ajudar para te fazer bons resumos. Uma coisa que eu acho que muitas pessoas erram quando querem fazer um resumo é que elas vão lá e transcrevem uma coisa que elas estão lendo. Por exemplo, é como um Ctrl+C e Ctrl+V. Tu vai lá e pega um conteúdo importante, que está lá o nome, o conceito, e tu simplesmente transcreve numa folha. Isso aí não é resumo, isso aí é perca de tempo. Eu acho que até é uma coisa de quem não quer estudar, encontra essa forma de estar ali pelo menos se ocupando. Resumo não é transcrever. Resumo é colocar o que tu entendeu do conteúdo num papel. O conceito daquilo ali vai estar sempre no livro, vai estar sempre no computador, tu não precisa escrever de novo. O tópico principal com o que é, a característica, o conceito, vai estar sempre ali, tu pode pesquisar quando tu quiser. Talvez tu esqueça daquele raciocínio que tu fez na hora, que tu conseguiu entender aquilo ali, e é isso que tu vai colocar no papel. O teu resumo vai ser o teu raciocínio de hoje, para a semana que vem tu lembrar dele e revisar e aplicar em questões. Todo conteúdo, toda matéria precisa de resumo? Não. Eu acredito que resumo é só quando tu sabe, tu está estudando aquilo, tu sabe que ainda não está consolidado para ti. Que ainda se cair numa prova daqui 1 mês, 2 meses, tu talvez não acerte. É aí que precisa de resumo. Aquele conteúdo que tu já viu no colégio, que tu está ali estudando, tu está lendo e tu sabe que tu está entendendo. Eu sei que se cair 5 questões disso, eu vou acertar 5. Isso aí não precisa de resumo. Fazer resumo sobre isso é perca de tempo. Vamos lembrar que quem está aí no cursinho, quem está fazendo concurso, não está mais no colégio, não precisa entregar folhinha para professor, não precisa ter material bonito, precisa aprender. E qualquer coisa que desvie desse caminho e que seja perca de tempo, vai te atrapalhar e talvez seja o culpado se no final do ano, na metade do ano, tu não conseguir passar na prova que tu quer. Então eu vou destacar 4 pontos que eu acho que são extremamente importantes para te fazer um bom resumo. O primeiro, tenta usar uma folha reduzida. Talvez a metade de uma folha A4, uma folha de ofício, metade dela, talvez um caderno menor. Porque folhas muito grandes, quando tu vai fazer um resumo, tu tende a escrever mais e a resumir menos. Algo muito parecido com o que acontece com pratos em restaurante. Pratos muito grandes, tu chega lá e tu acaba servindo mais. Porque tu serve o que tu serve normalmente, vai ficar muito pouco no prato. É exatamente isso que acontece com o resumo quando tu pega uma folha de ofício como essa aqui e tenta fazer um resumo nela assim, de pé. Talvez tu escreva demais, porque tu vai ver todo aquele espaço em branco e vai inconscientemente ter uma vontade de escrever mais coisas. Se tu pegar uma folha pequenininha como a metade de uma folha de ofício, fica um resumo muito mais conciso. Um segundo ponto muito importante que eu acho é faça o teu resumo à mão. É comprovado que quando tu escreve, quando tu desenha, tu tende a consolidar muito melhor do que quando tu faz no computador. Até porque no computador muitas vezes a gente acaba se enganando, indo lá e copiando alguma coisa. Vai lá e pesquisa o que tu quer, copia e cola ali no Word. Isso aí não é fazer resumo, isso aí não é estudar, é também perca de tempo. Então tenta fazer os teus resumos à mão. Caneta, papel, um lápis, como tu preferir, resumo à mão. Terceira parte muito importante para um resumo, escreva as exceções, as partes negativas, tipo não, nunca, ou somente. Todas essas coisas, essas palavras muito importantes, que normalmente caem nas provas e é para te pegar realmente numa pegadinha, vai lá, ó, coloca um nunca, um somente, um não, e tu erra a questão. Então tenta colocar essas palavras, quando tu está estudando e alguma coisa diz que isso nunca aconteceu, ou isso foi uma exceção, coloca com caneta vermelha. Tu nunca mais vai esquecer das partes que tu escreveu com caneta vermelha no teu resumo. Tenta fazer um resumo não tão colorido, porque senão tu vai se confundir. Tenta, sei lá, título em azul e o resumo em preto, ou tudo em preto e essas exceções em vermelho.
Tenta fazer um resumo não muito colorido, mas essas coisas muito importantes, essas palavrinhas muito importantes, exceto, nunca, jamais, tenta colocar em vermelho que tu nunca mais vai esquecer. E o quarto ponto, muito importante para um resumo eficiente, eu acredito que seja tu não se preocupar com a estética. Por que não se preocupar com a estética? Porque tu acaba perdendo tempo quando tu se preocupa com a estética. E tu acaba focando, se concentrando em outra coisa que não no conteúdo que tu está escrevendo. Usar régua? Esquece. Eu tenho régua aqui, mas realmente eu acabo não usando ela só para cortar as folhas A4. Tu fazer o traço com a tua própria mão, sem usar régua, talvez fique um pouco torto, talvez dê um erro, talvez tu tenha que usar um liquid paper ali, um Errorex. E tu vai lembrar muito melhor se tu fizer assim, tu não vai perder tempo, vai ficar muito mais natural, muito mais teu, e tu vai estar realmente ali, anotando o que tu tem que saber, não vai estar se preocupando com a parte da beleza, da estética, até porque, como eu já disse, tu não tem que entregar esse resumo para ninguém, esse resumo é teu. Se tu gosta de pitar resumos, desenhar, fazer alguma coisa, faz no momento que tu não está estudando. Quem sabe a hora que tu está assistindo um jogo, a hora que tu está ali sem fazer nada, vai lá e deixa o teu resumo bonito. Mas quando tu está estudando, se preocupa com o conteúdo e com a aprendizagem, não com estética. E para terminar o vídeo de hoje, eu quero dizer que nos próximos vídeos, ainda talvez essa semana ou na semana que vem, eu vou publicar um vídeo específico sobre como fazer resumos. E neles eu vou falar tipos de resumos, quando que cada um deve ser aplicado. Se gostou desse vídeo, eu peço que compartilhe, que curta, que se inscreva no canal, que é para poder levar essa informação para o maior número de pessoas. E até o próximo.